Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e de certa forma não sei por onde começar. Antes de qualquer coisa eu gostaria de dizer que agora eu falarei sobre aquela que talvez seja a minha minissérie preferida. Ela já acabou há alguns anos, eu não me recordo se ela chegou a ser publicada integralmente aqui no Brasil. Eu sei que eu a conheço há muito tempo, acho que logo em 2000, no início de 2017, ela foi lançada aqui no Brasil, New Mix da Vertigo, que era lançada por alguma editora que atualmente eu não conheço. Eu me recordo que eu comprei essas duas primeiras edições da versão da Vertigo, que saiu aqui no Brasil, como eu disse, no início, né, em meados de 2007, mas como cotidianamente eu não passava por perto de bancas de revistas, então comprei só essas duas primeiras edições e mais uma pequena minissérie, que era das Mil e Uma Noites, e comprei uma outra edição, né, esparsa também do Monstro do Pântano, etc. E, enfim, né, retornando, falar que talvez esta seja uma das minhas minisséries preferidas, não diz muito, porque eu não costumo ler muito, né? Então, das poucas minisséries que eu leio, talvez essa seja de fato a minha preferida. E eu estou falando sobre, eu vou pegar, obviamente, o primeiro volume, que é Fábulas, da Vertigo, que, se não me engano, ela foi publicada inicialmente em 2006. Chegou aqui no Brasil um pouco depois, acho que 2005, 2006, chegou aqui no Brasil em 2007. Está aqui o primeiro encadernado em capa dura de Fábulas, que contém as edições da 1 a 10. Inicialmente no Brasil, como eu já comentei, essa minissérie Fábulas foi publicada na versão brasileira da revista Vertigo. Eu cheguei a comprar as duas primeiras versões desse mix. Inicialmente saiu uma versão encadernada, em capa mole, acho que de cartolina, de papelão, etc. E depois ela saiu nessa versão em capa dura, que eu comprei há alguns anos, acho que tem uns 2 ou 3 anos que eu comprei. E a editora Panini faz esse trabalho de compilação dessa série, nessa edição encadernada, e casualmente, eu imagino que uma vez por semestre, a editora Panini publique uma edição nova, e que, aliás, ela está sendo republicada agora. Atualmente, nós temos 8 desses encadernados já publicados no Brasil, porém eu só li da 1 à 6ª edição, do primeiro ao 6º volume, que é o que eu tenho. Daqui a pouco eu vou mostrar cada uma das capas. E, como eu disse, eu comprei do volume 1 ao 6º, sei que já temos o 7º, o 8º e há mais um, que acho que será publicado em março. Então, assim, falta muito tempo ainda para ele sair, porque, como eu disse, eu acho que imagino que a periodicidade seja semestral. E, se não me engano, são algo em torno de 100 números no total dessa minissérie Fábulas, mais alguns que são extras ou especiais com alguns personagens, entre aspas, mais cativantes ou que se tornaram mais populares. Pelo menos até a edição 6ª, aqui encadernado, ela reúne até a edição 51. Então, assim, se até agora já saíram, acho que não vão, acho que provavelmente tem mais uns 3 ou 4 volumes para sair. Porque, como eu disse, do volume 1 ao 6º desse encadernado, nós temos as edições da 1 a 51 dessa minissérie Fábulas, porém aqui dentro consta também algumas minisséries que originalmente foram lançadas de forma à parte. Então aqui tem muito mais edições do que simplesmente essas 51 da série principal, né, de Fábulas. E afinal de contas, do que Fábulas trata? É uma coisa bem simples, né? Eu vou até ler o texto da contracapa, porque ele resume bem o espírito da obra. E a gente tem que levar em consideração que essa minissérie originalmente era de 2005. Então, um tema que talvez em 2005 não fosse muito popular e que não tivesse rendido muitas minisséries e filmes, hoje talvez seja um pouco batido. E de certa forma, isso que acontece com a série Fábulas. Mas, repetindo, eu imagino que quem leu isso assim que saiu ficou relativamente surpreso,
porque de fábulas para cá houveram uma série de filmes com temáticas semelhantes, como por exemplo Shrek, ou séries animadas, seriados de TV, todos eles fortemente influenciados pela essa história original dessa minissérie da Vertigo, Fábulas. Então, repetindo, quem lê agora tem que tomar essa certa precaução na interpretação da obra. Porque, repetindo, né? Ela foi tão popular e bem-sucedida que acabou dando origem a uma série de plágios que hoje talvez alguns desses plágios sejam mais conhecidos do que essa própria minissérie. Então vamos lá, ele diz mais ou menos o seguinte na contracapa, né? Imaginem que os personagens mais amados dos contos de fábulas são reais e vivem entre nós, mantendo seus poderes mágicos. Como eles se adaptariam a uma experiência mundana em nossa realidade, não mágica, né? Então, a resposta para essa pergunta está em Fábulas, essa celebrada reinvenção dos clássicos contos de fadas, feita por Bill Wrighton, que é o roteirista, né? Da Branca de Neve ao Lobo Mau, passando por Caixinhos Dourados e pelo Garoto Azul, né? Os personagens das mais variadas fábulas, histórias da carochinha e do folclore mundial, né? Renascem aqui como exilados que vivem magicamente em uma cidade das fábulas, camuflados dentro de Nova York. Ponto, é basicamente essa a premissa. Todos esses seres de contos de fábulas, né, de contos da carochinha, do folclore mundial mais popular, eles são reais e vivem nesses mundos fabulosos. Há uma guerra nesse mundo, há um imperador que expande os seus domínios ali com um exército de goblins e de homens de madeira, né, soldados de madeira, e essas fábulas remanescentes dessa catástrofe, desses genocídios que ocorrem nesses diversos mundos fabulosos, através de portais mágicos, né, eles vêm ao nosso mundo e se mesclam ao cidadão comum na Terra. Então, inicialmente, eles criam, entre aspas, uma colônia na cidade de Nova York, né, num pequeno prédio, só que inicialmente eles tiveram que enfrentar um problema. Primeiro, alguns deles vinham de mundos diferentes, então havia uma série de divergências entre eles. Segundo, mesmo quando eles vinham, entre aspas, de uma mesma fábula, muitas vezes esses personagens eles já tinham alguma divergência, né? Parece uma coisa tola a princípio, mas é incrível como o redator da obra e depois os vários desenhistas que trabalharam nas edições conseguem transformar temas aparentemente bobos em algo altamente complexo. Tanto é que a leitura não é de forma alguma recomendável para menores. Eles deixam bem explícito que é uma leitura recomendada para maiores de 18 anos. Eu não vou dizer nem recomendada, vou dizer o contrário. É uma leitura proibida para menores de 18 anos. Porque eles trata assim de forma vasta, né, de sexualidade e de violência de uma forma bem explícita. Então, assim, realmente, se você for criança, se for adolescente, fique longe. Não é para você ler esse material, não. Pelo menos eu fico até chocado com algumas coisas que aparecem aqui. Tanto em relação ao sexo, à infidelidade conjugal, a crimes que são ultra violentos, como acontece, enfim, né, aqui com um dos três porquinhos, né, que ele realiza uma espécie de pequena revolução na fazenda, daqui a pouco eu falo do que se trata, e ele como punição, ele é degolado. E a cabeça dele é fincada num poste e deixado ali numa pracinha para ele como exemplo para as outras fábulas que vivem na fazenda, né? Para eles não se levantarem contra o prefeito, né, da cidade das fábulas. Aí daí segue. Aí tem, por exemplo, o lobo, né? Que é da fábula famosa lá da Chapeuzinho Vermelho, que aqui ele tem essa possibilidade de se transformar no ser humano e ele é colocado como, entre aspas, um xerife, né? O delegado, a pessoa que vai receber, solucionar os crimes que são cometidos por essas fábulas. Então, pois bem, essas fábulas remanescentes desses extermínios, desses genocídios que são cometidos aí nesses reinos fabulosos, eles vêm à Terra e criam uma pequena colônia na cidade de Nova York, né?
Há aquelas fábulas que têm aparência humana, né? Como o Príncipe Sapo, Cinderela, como eu falei, o Príncipe Encantado, né? A Rosa Vermelha, que é a Chapeuzinho Vermelho, a Branca, né? Que é a Branca de Neve. Essas fábulas, tudo bem, elas são humanas, né? Então elas podem conviver na cidade de Nova York normalmente. Mas existem algumas fábulas que não é possível que eles vivam na cidade, como gigantes, por exemplo, ou outros que são animais selvagens, né? E animais selvagens falantes, como por exemplo o Bagheera, o Shere ou o Gato de Botas, né? Os Três Porquinhos, como eu citei há pouco, né? Então eles vivem numa zona rural, né? Que foi comprada por esses personagens das fábulas, que eles simplesmente chamam de a fazenda. Então, essas fábulas que não têm aparência humana, né, sejam sereias, gigantes, animais falantes ou monstros, eles vivem nessa fazenda, que tem uma subadministração, uma subprefeitura, porque eles são realmente uma coisa bem incrível, né? E eles têm a Cidade das Fábulas, que fica localizada num pequeno prédio na cidade de Nova York. E eles mantêm contato com as populações de outros desses reinos das fábulas, que ainda não vieram para a Terra, não precisaram vir, porque eles ainda não foram, entre aspas, atacados por esse imperador, esse conquistador que tenta, entre aspas, se apossar desses outros mundos de fábulas. Tanto é que nesse último volume que eu li, que é o volume 6, eles pedem que o lobo, né, enfim, ele vá até esse mundo das fábulas, dos gigantes que ficam nas nuvens, para convencê-los a se aliarem a eles, realizarem pequenos tratados comerciais, etc. É uma trama bem complexa. Por assim, e além do roteiro, que é altamente complexo, e como eu disse, trata de temas adultos, apesar dessa aparente linguagem infantil, ele conta com um desenho que é espetacular. Eu fico assim horas só folheando ou revendo as imagens, que são incríveis. Eu vou mostrar de um por um para vocês terem uma ideia, mas infelizmente eu não vou me alongar muito, porque senão o filme vai ficar muito longo, né? Eu vou mostrar só a capa, né? Volume 1. Então eu vou mostrar na ordem, né? Volume 2, o volume 3, que é essa logo daqui da capa, é a Branca de Neve, que ela tem um caso com o lobo, ela fica grávida e tem 7 filhos, né? E depois vocês acompanham o desenvolvimento dos filhos aqui da Branca de Neve, né? Eu acho que esse aqui já é o volume 4. Volume. É o volume 4? Não, volume 5. Caramba, eu tô lendo aqui até demais. O volume 5 e o volume 6, que foi o mais curto que saiu até agora, né? Que ele mostra esse casamento aqui do lobo com a Branca de Neve. Tem algumas ilustrações que eu gostaria de mostrar para vocês terem o que eles chamam de pin-ups, né? Aí, primeiro, esse esquema aqui da Cidade das Fábulas, né? Como elas vivem nesse enclave aqui em Nova York. Tem aqui o mapa da fazenda, que é uma dessas fábulas que não são humanas, elas vivem. E ele traz também uma série de desenhos que eu gostaria de mostrar, né? Para vocês terem uma ideia do tipo de arte que aparece aqui na série Fábulas. Aqui tem um estudo, né, do personagem. Agora tem muita coisa bacana que eu poderia mostrar, mas aí eu vou ficar aqui o dia todo só folheando a revista, porque tem muita coisa boa. Mas assim, é uma leitura altamente recomendável. Ela ainda. Essa daqui foi a capa da primeira edição encadernada aqui no Brasil. Só que agora ela saiu nessa versão aqui que eu tenho, que mostra a rosa vermelha na capa, né? Que aquela irmã, eu não sei se é de fato irmã da Branca de Neve ou ela só tem alguma ligação com ela. Mas assim, é um desenho fantástico, tem um roteiro incrível, cheio de reviravoltas, de ação, de intrigas,
de paixões aqui proibidas. Acho que é uma boa recomendação de leitura, apesar dela já estar num âmbito bem avançado aqui da história, né? Porque, como eu disse, já sai, pelo menos eu comprei os 6 primeiros volumes que estão aqui, tem mais o volume 7º e o 8º que saíram. Eu acho que o último que saiu foi no final de dezembro do ano passado, mas eu ainda não comprei o 7 e o 8, por isso que eu não li ainda. E a Panini já anunciou que em março, se não me engano, eles publicarão uma minissérie, né, com o João, aquele João do pé de feijão, né? Que aquele é uma espécie de trambiqueiro, ele não quer viver simplesmente na cidade das fábulas. Ah, e tem uma questão que eu acabei de contar também, que esses personagens das fábulas, eles são, entre aspas, eternos, eles vivem muito tempo. Então eles vieram para o nosso mundo há séculos atrás. E esses personagens, de certa forma, eles fizeram um pacto para não interagirem com os seres humanos e, entre aspas, de não revelarem, né, os seus dons, etc. Então, alguns deles, como esse João, aquele, né, que subiu no pé de feijão, ele fica um pouco frustrado, né, por passar, de certa forma, décadas ou até alguns séculos meio que isolados e sempre convivendo com as mesmas pessoas, apesar de não existirem poucas fábulas. E é uma coisa tão impactante, enfim, né, a forma como a história é contada, que pelo menos eu sinto, né, quando algum dos personagens morrem. Porque vários desses personagens, eles são assassinados, tem finais, assim, trágicos. Eu fico assim, caramba, eu gostava tanto daquele personagem, ele morreu, como essa que eu contei no início de um dos porquinhos, né? Que foi morto depois de ter organizado uma sublevação contra o prefeito da Cidade das Fábulas. E por enquanto é só, eu vou deixar minha recomendação de leitura. Eu acho que engraçado, porque assim, como existem vários arcos de história diferentes, acho que a pessoa poderia simplesmente escolher algum volume aleatório e comprar, ou pedir emprestado, ler, etc. Não precisa necessariamente começar pelo volume 1, porque de fato eles tentam lançar assim de forma encadernado arcos fechados, né? Então, tudo bem que, por exemplo, se você começar a ler pelo sexto, ele faz referências a coisas que aconteceram nas edições anteriores. Mas se você não lê, você vai ficar muito perdido. Em poucas partes você já se inteira dos acontecimentos básicos e segue com a leitura, em especial devido a elementos inusitados que eles acabam sempre apresentando em cada uma das edições. Mas assim, claro que quem tiver a possibilidade, porque eu acho que ainda está disponível, e sempre em sites de venda como o da Livraria Cultura, da Saraiva, Amazon, Americanas.com, Magazine Luiza, sempre tem esse livro em promoção para comprar, que é o volume 1. Aí eu recomendo, porque primeiro tem uma arte que é fantástica, eu sempre pego para reler, para observar as ilustrações, para desenhar, né? A parte dos personagens aqui, que é muito bom, que logo nesse primeiro volume eles mostram esse histórico dessas fábulas, como eles vieram parar na Terra, os principais conflitos que existem entre eles, essa, entre aspas, revolução dos bichos que acontece na fazenda, que é esse ambiente à parte onde as fábulas não humanas vivem. Quer dizer, é fantástico. Acho que assim, realmente quem teve essa ideia, uma pena, como eu disse, que Fábulas não foi adaptado para o cinema, que Fábulas ainda não tenha virado uma série de TV, mas como o Sweet Tooth virou uma série da Netflix, o Sandman ganhará também uma adaptação em formato de minissérie, que eu acho que sairá na Netflix. Eu imagino que Fábulas também será adaptado, né? Espero um dia ver isso. Mas, como eu disse, né, acho que vale a pena ler antes de qualquer perspectiva, né, dele ser adaptado para uma série de TV. Então, assim, por enquanto é só. E repetindo, eu deixo minha recomendação para que vocês leiam aqui Fábulas. Né, como se, apesar de atualmente ele já está no volume 8, infelizmente eu só li até o sexto, eu acho que vale a pena ler, começar a ler por qualquer volume, mas o que eu recomendo é o primeiro mesmo, né? O primeiro e o... Cadê qual é a edição? Eu já me perdi aqui. A edição
5, se não me engano, é 5. É, a 5 que é muito bom, que ele mostra uma... Tem um personagem que eu não vou dizer qual, ele retorna para esse mundo das fábulas e tem uma série de desventuras ali, né? Para descobrir de fato os motivos que levaram esses personagens das fábulas a serem expulsos, né, dos seus mundos originários. Enfim, né, por enquanto é só. Deixa a recomendação de leitura. Quem tiver paciência ou conseguir encontrar, eu recomendo que você leia a partir de qualquer volume. Mas se tiver a possibilidade de ler pelo início, né, pelo começo, é melhor ainda. Por enquanto é só, até breve, e torço para que a Panini continue publicando e termine esse lançamento aqui. Porque eu não acho que não é mais possível encontrar aquela série que foi lançada inicialmente. Eu acho que só aguardando mesmo esses encadernados, né? Porque em inglês eu não vou ler de jeito algum. Então até mais e até o próximo vídeo.